A paz do Senhor a você que acessa esse vídeo, meu muito obrigado desde já. Hoje nós estamos realmente de forma definitiva no nosso último dia da nossa jornada. Esse vídeo é o vídeo bônus. Nós temos 42 vídeos. A jornada ela é composta por 40 vídeos, só que com a nova atualização da série foram aumentados 2 dias da jornada para que nós pudéssemos aprender no dia 41 sobre a armadilha da inveja, e hoje nós vamos aprender sobre a armadilha da aprovação. Então hoje é um estudo muito importante, é um estudo de fechamento desse ciclo, dessa jornada de 40 dias com propósito. E com certeza você que assistiu os vídeos e refletiu e colocou em prática as lições, você conseguiu encontrar os propósitos de Deus para a sua vida, o seu desejo, os seus dons e habilidades. Você sabe agora como usá-los e onde utilizá-los. Amém? Então, nós vamos lá. Você vive em busca da aprovação de quem? Essa é a primeira pergunta. Você vive em busca da aprovação de quem? É muito importante que você responda essa primeira pergunta. Se você quiser parar o vídeo, de tão impactante que é essa pergunta, você pode parar e depois voltar a assistir o vídeo. Então, faça isso, se for necessário. Reflita. Você vive em busca da aprovação de quem? Ou de qual pessoa? Ou de qual instituição? Isso é muito importante. Nós temos que analisar a quem estamos querendo agradar. Isso acontece sem pensarmos. Então, quando nós queremos agradar uma pessoa, uma instituição, um grupo de pessoas, algum amigo, esposa, filho, enfim, parente, patrão, muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos realmente querendo a aprovação dessa pessoa. E fazemos de tudo para que essa pessoa venha realmente se agradar de nós e venha nos aprovar. Isso é muito sério. Só que nós não podemos perder o foco de que quem realmente deve nos aprovar e que deve realmente ser o foco da nossa atenção, que nós devemos agradar realmente, é o Senhor, o Deus Criador de todo o universo. E é esse o foco do nosso estudo de hoje, porque uma das armadilhas da aprovação é você realmente buscar a aprovação das pessoas e esquecer realmente que você tem que buscar, em primeiro lugar, sempre glorificar a Deus. Amém? Então nós vamos passar agora, de forma sucinta, mas não menos importante, para os perigos de buscar a aprovação de todos. Então vamos lá. Buscar a aprovação das pessoas faz que você se desvie da vontade de Deus para a sua vida. Então, entenda, nós fomos criados para agradar a Deus e sermos o que Deus desejou para cada um de nós. Então, isso aqui é muito importante. Preste atenção. Buscar a aprovação das pessoas impede minha fé de crescer. Quando confiamos nossa aprovação aos homens, nossa fé não cresce. Ela é paralisada. Bom, terceiro tópico. Buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. Olha só que coisa perigosa. Quando não temos o foco em Deus, iremos cometer todo tipo de pecado. A pressão dos, entre aspas, amigos e pessoas ao redor, sem vida com Deus, nos levará a cometer todo pecado, pois estaremos buscando agradá-los. Vamos lá, próximo passo. Buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. Nossa, isso aqui é muito forte, tá? O perigo da hipocrisia é real quando não buscamos ser o que Deus quer que sejamos. É buscar agradar a cada pessoa negando quem você é, negando o seu eu,
negando a você como pessoa verdadeira. Isso aqui é muito importante. Quando você tenta agradar as pessoas de todo jeito, você tenta agradar todo mundo, você acaba sendo hipócrita no sentido que você realmente não é você mesma ou você mesmo ali com cada pessoa. Com cada pessoa você é aquilo que a pessoa quer que você seja. Você é aquilo que a pessoa é e não o que você realmente é. E isso é muito perigoso, porque você vai estar agindo de forma hipócrita, você vai estar sendo algo que na essência você não é. Pregando valores, pregando condutas que você no dia a dia você não faz, não consegue fazer. Mas você, na frente de determinadas pessoas, você se relaciona, você se apresenta como uma pessoa que tem essa prática. E isso realmente é muito sério. Então procure observar isso. Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da sua vida. Isso mesmo. Você pode perguntar, mas como assim silencia a mensagem da minha vida? Não entendi nada. Bom, vou explicar. Quando buscamos a aprovação dos outros, nós não compartilhamos a mensagem da nossa vida. É bem prático isso. Isso faz com que não testemunhamos a obra sobrenatural em nossas vidas. Então, quando nós buscamos a aprovação das outras pessoas, nós não vamos compartilhar a mensagem da nossa vida, a mensagem de testemunho. Nós não vamos testemunhar o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. E assim, realmente, o nosso testemunho ele vai simplesmente ficar estático, sem vida, sem poder, porque nós não vamos estar realmente sendo foco, nós não vamos estar realmente no foco que é pregar a mensagem do Senhor. Estar no foco é você realmente estar em Deus, é buscar a Deus em primeiro local. Bom, como ser liberto? Nós falamos aqui sobre os perigos de buscar a aprovação de todos. Nós falamos aqui sobre vários perigos. Depois você com calma vai voltar no vídeo e recapitular. No final eu vou estar falando os tópicos para que você possa relembrar. Como ser liberto da busca por aprovação? Toda lição que nós fazemos nessa série, ela vem com perguntas e respostas e com ações que você e eu precisamos fazer. Então, vamos lá. O que nós devemos fazer para poder não viver realmente, não ficar preso à questão da aprovação? Como ser libertos realmente da busca por aprovação? Primeiro, nós temos que lembrar que não precisamos da aprovação de ninguém para sermos felizes. Esse é o primeiro tópico. Há situações que queremos agradar tanto a uma ou mais pessoas e não conseguimos e nos sentimos decepcionados com todo o nosso esforço. Mas nós temos que entender que tem pessoas que são difíceis de serem agradadas. Então devemos saber a hora de parar de insistir com pessoas que nunca estão satisfeitas com nossos esforços. Isso aqui realmente é uma cura para a sua vida espiritual e também emocional, tá? Isso aqui não se aplica somente à vida espiritual, mas também à vida emocional. Segundo tópico, lembrar de que nem mesmo Deus agrada a todas as pessoas. Isso aqui é um ditado popular muito verdadeiro, que você com certeza já ouviu. Nem mesmo Deus pode agradar a todo mundo. Então não tente, você não tem que fazer algo que até Deus não faz, que é agradar a todo mundo. Quem tenta agradar a todo mundo, na realidade, não tem convicção firme em nada. Então isso é muito importante. Nem o Senhor agrada a todo mundo. Então não queira ser mais do que Deus. Porque se o próprio Deus ele não agrada a todo mundo, quem sou eu, quem somos nós para realmente sermos maiores do que o Criador? Absolutamente impossível. Então, realmente não busque
tentar agradar a todas as pessoas. Seja fiel ao chamado que Deus te deu. Terceira atitude que nós temos que fazer para realmente não ficarmos presos à aprovação. Nós temos que lembrar que o que agora parece tão importante é somente temporário. Isso é muito verdadeiro. As opiniões, elas passam. Lembre disso. As opiniões, elas passam. E o que era importante no passado já não tem importância hoje. As opiniões são temporárias. Isso aqui é muito importante para a nossa meditação, porque muitas vezes nós ficamos sofrendo por causa de opiniões que nós ouvimos contrárias às nossas opiniões no passado, e aquilo ficou marcado em nossa mente, em nossas emoções, e nós acabamos ficando com mágoa, com ressentimento. Só que hoje você precisa ser liberto disso. Você tem que entender que as opiniões, elas são temporárias, elas passam. O que era importante no passado, hoje já não é tão importante. É importante você entender isso. É importante você entender que uso e costumes, isso muda de tempo em tempo. O que não muda é a essência de Deus. O que não muda é realmente os princípios bíblicos de Deus. Doutrinas de igreja, uso e costumes de igreja, isso muda. Mas o que não muda é a essência de Deus, é o poder, são os atributos eternos de Deus. Então, tome cuidado com isso. Lembre-se que realmente as opiniões, elas são temporárias, e você vai ver que com o tempo você vai ver que quanto mais você entender isso, mais liberto você vai ser a cada dia. Então, vamos lá. Lembrar que tenho de agradar a apenas uma pessoa. Isso aqui é o foco do nosso primeiro estudo. Nosso primeiro estudo da nossa jornada fala que nós não somos o centro da atenção. Nós temos que entender que a nossa vida, ela tem que estar realmente focada na presença do Senhor. Ela tem que estar realmente focada em entender que nós somos criaturas de Deus e que realmente nós temos que glorificar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, nós temos que agradar somente a uma pessoa. E Ele é quem? Quem que é essa pessoa? Ele é Deus. Quando entendemos que o nosso foco em atenção é agradar a Deus e procurar por pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Então, esse é o nosso foco, essa é a nossa atenção. Nós temos que agradar a Deus e temos que procurar pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e não ao dinheiro. Procure um ministério onde as pessoas amam a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e não a dinheiro. Não se engane com ministérios grandiosos, não se engane com templos luxuosos. Isso tudo vai passar. O próprio Jesus Cristo, quando foi indagado pelos discípulos: olha só, Senhor, que lindo templo nós temos, que lindas pedras nós temos. O próprio Jesus Cristo falou: chegará um dia que não ficará pedra sobre pedra. E isso se cumpriu com a invasão romana no ano 70, quando o templo ele foi totalmente destruído, queimado. Então, irmão e minha irmã, não se preocupe com as coisas materiais no sentido de se focar nelas. Foque em ter realmente uma comunhão com Deus e com os irmãos, e faça parte de um ministério, de uma igreja que realmente é uma igreja bíblica, que busca viver os princípios bíblicos. Agora nós vamos ver realmente mais um tópico. Nós temos que lembrar que um dia você vai prestar conta da sua vida a Deus. Você
se você negar a Jesus Cristo para ser aprovado, no final da sua vida, como que você vai lidar com isso diante de Deus? E uma pergunta muito importante para que você possa pensar: como você tem vivido a sua vida na terra? Quanto que você tem amado ao seu próximo? Quanto que você tem amado ao seu próximo? Como que você tem seguido a Jesus? Você tem seguido Jesus apenas nas palavras, na teoria? Seguir Jesus não é somente falar, eu sigo, eu acredito em Jesus. É você realmente falar e agir. Porque uma fé sem ação, como diz Paulo, é uma fé o quê? Morta, falsa. Toda fé verdadeira, ela tem que ter realmente frutos, tem que ter ação. Então, procure realmente pensar, você tem realmente amado o seu próximo? Você tem condições de ajudar o seu próximo e você não ajuda? Então você não tem amado. Pode ser os seus próprios parentes. Tem algum parente seu que está passando por uma situação de crise financeira e você sabe que essa pessoa está lutando, que ela não está brincando, que ela não está mentindo, e você tem condição de ajudar e você não ajuda? Você não está amando o seu próximo. Você não precisa falar que é você. Você pode muito bem pegar um envelope, colocar uma quantia e colocar debaixo da porta do seu parente. Pode ser o seu vizinho, o seu amigo. Você não precisa colocar o seu nome. E na realidade, essa é a forma como Jesus Cristo nos ensinou. Quando nós fazemos o bem com a nossa mão direita, a nossa mão esquerda não precisa saber, porque o nosso Pai que está no céu, Ele vai nos recompensar. Então, assim como está lá em Mateus 6, que fala sobre a oração em secreto, realmente fazer realmente para Deus, não buscando glória, é o que você precisa entender e colocar em prática a partir de hoje. A partir de hoje você precisa realmente repensar o seu cristianismo. Eu estou fazendo esse estudo, eu também tenho que repensar o meu cristianismo. Eu tenho que fazer uma verificação da minha fé. Eu tenho que fazer um exame da minha vida espiritual. Eu tenho que fazer realmente, uma radiografia espiritual, vamos usar assim, sobre como eu tenho vivido o meu cristianismo. Então, nós chegamos no último tópico para a nossa meditação nesse estudo devocional, que diz assim: você precisa lembrar que Jesus Cristo, ele nos manda e nos molda para sermos realmente não outra pessoa, para sermos nós mesmos. Então Jesus Cristo, Ele nos manda e nos molda. O que é moldar? Realmente é nos fazer ser alguém que tem características, que tem uma vida própria, uma personalidade. Ele nos moldou para que nós possamos ser nós mesmos. Deus não quer que nós sejamos pessoas mascaradas, que na frente das pessoas são uma coisa e no íntimo é outra coisa. Então entenda isso. Quando você chegar ao céu, Deus vai te perguntar se você cumpriu os propósitos para os quais você foi criado. O mais importante é cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Então, procure realmente refletir sobre essas perguntas, sobre esses tópicos. São muitos tópicos, na verdade, mas você pode voltar o vídeo e ir anotando com calma para que você possa realmente ter um aprofundamento cada vez maior. E agora nós vamos fazer mais 3 perguntas para finalizarmos essa série tão abençoada de uma vida com propósito. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Essa é uma verdade que você precisa entender no dia de hoje. Agora vem as perguntas. A primeira pergunta é: que diferença existe entre estarmos comprometidos uns com os outros, tal como estamos com Jesus, e a forma em que a maioria das pessoas entende comunhão? Essa é a primeira pergunta.
Quais obstáculos nos impedem de amar os outros crentes e nos preocupar com eles? Olha que bênção, que pergunta importante. E a nossa terceira pergunta: o que lhe tornaria mais fácil falar sobre suas necessidades, mágoas, temores e esperanças com os outros? Então você precisa realmente ver o que você realmente poderia fazer, o que tornaria mais fácil para você falar sobre as suas necessidades, mágoas, temores e esperanças com os outros. Então fica aqui essas 3 perguntas finais. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os seus grupos e vamos continuar nessa jornada e vamos continuar realmente vivendo, agora que nós já sabemos qual os propósitos de Deus, nós sabemos quais os propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa profissão, para os nossos dons espirituais e habilidades, recursos financeiros, recursos materiais e habilidades. Agora vamos viver esses propósitos. E principalmente, nós temos que aprender uma coisa, nós temos que vigiar. Nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que realmente fazer cursos, nós temos que fazer realmente os nossos trabalhos, temos que trabalhar no ministério, mas nós temos que vigiar. Então vigie a sua carne, porque o maior inimigo que nós temos se chama a nossa carne, o nosso ego. Então Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo, se Deus assim permitir.